Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos hoje continuar falando sobre matemática financeira, falando sobre juros simples. Na aula passada a gente falou sobre os juros, a concepção dos juros, como calculá-lo, aonde aplicar esses juros, mas nós não falamos sobre um conceito muito importante que é o conceito de montante. Nós falamos então o que são os juros simples, como calcular, lembra da fórmula? Juros J é igual a capital C vezes a taxa I vezes o tempo T. E aí, nós paramos e falamos, gente, e quando a gente tiver um caso, um problema, que eu preciso às vezes achar o capital e eu tenha do exercício o juro, a taxa e o tempo. Ou quando eu precisar achar o tempo, tendo a taxa, o capital e o juro. Então é dessas formas, é a partir disso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá bom? A primeira coisa então é entender o que é o montante. Eu comecei a introduzir esse conceito na nossa última aula, mas vamos recapitular um pouquinho. Então o montante é o valor do capital inicial, o valor que você pegou emprestado, ou que você aplicou, que você emprestou, somado aos juros acumulados no decorrer do período aplicado. Então, se você pega os juros e soma o seu montante, pega os juros e soma o seu capital, você vai ter o seu montante aí. E aqui está a formulinha, né? Então, montante é juro mais capital. Juros, se eu quiser colocar capital mais os juros, eu posso fazer isso, Júlio? Claro que pode. Adição, não se esqueça, propriedade comutativa, eu posso inverter as parcelas que não vai alterar o resultado final. Para simplificar o nosso caso de juros, de cálculo de juros, eu fiz a pirâmide dos juros simples. Nossa, Júlio, o que é a pirâmide dos juros simples? A pirâmide dos juros simples vai servir para quando eu quiser encontrar qualquer uma dessas 4 variáveis na situação problema. Então, basta eu tampar e eu sei como fazer, certo? Então, olha aqui, ó. Para realizarmos o cálculo de qualquer uma das 4 variáveis, sejam elas juros, capital, taxa ou tempo, basta tampar a variável desejada. Então, olha aqui. Se eu quero achar os juros, o que eu faço? Tampei a letrinha J, e a hora que eu tampo a letrinha J, o que ficou? C na frente do I na frente do T. Se está na frente, é multiplicando, tá? Então, C vezes I vezes T. Isso, então, é o meu J, que eu tampei. Ok? Então, para mim achar os juros, basta eu multiplicar o capital vezes a taxa vezes o tempo. O que eu tampei fica antes da igualdade. O que eu não tampei, eu vou ter que verificar o que eu vou fazer com eles. Nesse primeiro caso, eu multipliquei. Júlio, nesse caso, você tampou o C, não é? Isso, eu tampei o C. O que eu tampei não fica antes da igualdade? Então, coloca o C desse lado aqui. Nossa, mas o J está em cima, o IT está embaixo. O que eu vou fazer, Júlio? Simples, o J não está em cima? Então, ele vai ficar como numerador, o J em cima, e embaixo eu tenho o denominador, I vezes T. Então, para mim achar o capital, basta eu pegar os juros e dividir pela taxa multiplicada do tempo. Olha outro caso, eu tampei a letra I. Se eu tampei a letra I então vai ficar antes da igualdade, e eu coloco o J está em cima, ele permanece em cima. Agora eu tenho C e na frente o T. Então quer dizer que a taxa é igual a juros dividido pelo capital vezes tempo. Certo? Então minha taxa me remete a um juro dividido pelo capital, que multiplica-se pelo tempo aqui. Agora eu tenho que achar o tempo. O tempo T é o quê? O J está em cima, né? J sobre C vezes I, porque o C está na frente do I. Então, capital vezes a taxa no denominador. O tempo é igual a juros sobre capital vezes a taxa. Pessoal, isso é só um macete para facilitar a nossa vida. Porque agora nós vamos... daqui a pouco a gente vai fazer algumas situações, problemas, que esse conceito aqui dessa pirâmide vai nos facilitar muito na hora de resolver essas situações, problemas, tá? Então, vamos continuar aqui. Já falamos, então, que para mim achar o juro basta multiplicar capital vezes a taxa vezes o tempo. Para achar o capital basta dividir os juros pela taxa vezes o tempo.
Para que eu ache a taxa, eu divido juros pela capital vezes o tempo. E para que eu ache o tempo, eu divido juros pelo capital vezes a taxa aqui. E aí a gente sempre tem falado muito de juros simples, juros simples, juros simples, juros simples, juros simples, juros simples. Agora eu vou falar um pouquinho sobre juro composto. Na verdade, isso não é o objetivo de estudo da nossa aula de hoje. Porém, eu quero explicitar para vocês que os juros compostos ou juros sobre juros, eles são utilizados para a correção de dívidas e investimentos. Ele é muito utilizado. Vou confessar a vocês que eles são mais utilizados até do que os juros simples, tá? Eles têm esses dois nomes, juros sobre juros ou juro composto, e é uma maneira de fazer com que o dinheiro se multiplique ao longo do tempo. Isso pode ser ruim em caso de juros pagos em dívidas, por exemplo, ou trazer resultados incríveis para seus investimentos. Então, se você está pegando dinheiro emprestado no regime de juro composto, é muito ruim, porque você vai pagar mais juros. Agora, se você está emprestando ou aplicando no regime de juro composto, para você é um bom negócio. Por quê? Porque o rendimento do juro composto ele é maior do que o dos juros simples aqui. Tá ok? Vamos fazer duas situações problemas para a gente fixar esse conceito e essa pirâmidezinha que vocês já aprenderam comigo. Então, olha aqui. A Renata, ela acabou esquecendo de pagar uma das contas de energia da sua casa. Como de costume, ela precisou pagar juros e multa pelo atraso de 2 meses. Atraso de 2 meses. Sabendo que o valor da conta era de R$160 antes do atraso e que a multa é de 1% e os juros de 3% ao mês. Então, olha para vocês verem. Aqui tem um conceito muito interessante. A multa é um valor fixo. Se você vai pagar, atrasou um dia, vai pagar. O juro depende do quê? Do tempo, do intervalo de tempo. Então, ela vai pagar o valor da conta dela mais a multa, que é 1%, certo? Mais os juros, que vai ser 3% ao mês, durante 2 meses que ela vai pagar. Então, qual o valor pago a mais na conta da Renata devido ao atraso? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a multa. A multa dela é 1%. Então, quer dizer, vou transformar esse 1 para fração centesimal. Tenho certeza que vocês lembram dessa aula. 1 sobre 100, vezes o valor da conta dela, que era R$160. Isso quer dizer que de multa ela vai pagar R$1,60. Tá bom? Agora vamos calcular os juros que a Renata vai acabar pagando por ter atrasado a conta dela em 2 meses. Então, vamos lá. Os juros que a Renata vai pagar é o quê? É o capital vezes a taxa I vezes o tempo T. Ok? O capital é o valor da conta dela, R$160. Ok? Ela vai pagar o quê? 3%, transformando em decimal dá 0,03, vezes o tempo. Por quanto tempo ela atrasou essa conta? 2 meses. Então, vezes 2 aqui. Quando nós resolvemos essa conta, dá 160 vezes 0,03 dá 4,80. 4,80 vezes 2, 9,60. Então, ela paga 9,60 mais 1,60. Ou seja, ela vai pagar R$11,20 a mais da conta dela, que seria letra D aqui. Tá bom? Vamos continuar. O investidor aplicou um capital a juros simples com taxa de 3% ao mês durante 7 meses, gerando R$1.785 de juros. Calcule o valor do capital investido. Olha que interessante. Ele aplicou um capital que a gente não sabe qual que é, no regime de juros simples. Uma taxa de 3% ao mês. Beleza. Vamos pegar essa taxa aqui I, vou colocar aqui, ó. A taxa I é igual a 3%, dá 0,03. Ok. Durante 7 meses, gerando R$1.785 de juros. Então, os juros é 1.785. E o tempo foi por quanto? Tempo igual a 7 meses. Ok, Júlio? Eu quero saber o valor do capital investido. Nossa, Júlio, como é que eu vou fazer isso? Eu que te pergunto, como é que a gente vai fazer essa conta tão complicada? A gente tem a taxa, tem os juros e tem o tempo. Eu preciso achar o C. Como é que eu acho o C? Vamos voltar lá no nosso triângulo? Vamos voltar lá no nosso triângulo. Aquele aqui.
eu preciso tampar o C. Como é que eu vou achar? Cadê a parte que a gente tampou o C? Olha aqui. Então, quando eu tampo o C, em cima no numerador eu tenho juros, embaixo no denominador eu tenho a taxa multiplicada pelo tempo. Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui lá para a gente tentar resolver essa nossa situação, problema, tá bom? Então, vamos lá. Então, juros, quanto que é os juros? Vou copiar a forma primeiro, juros sobre taxa I vezes o tempo T. Os juros que ele recebeu gerou R$ 1.785 de juros, certo? A taxa é o quê? 0,03 vezes o tempo que é 7. Então foram 7 meses aqui. Então basta a gente resolver esse cálculo. 1.785 dividido por 0,03 vezes 7. Então eu vou preservar os meus R$ 1.785 aqui e vou colocar 0,03 vezes 7 dá 0,21, certo? E aí agora a gente tem que fazer essa conta. Quanto que é 1.785 dividido por 0,21? Nossa, Júlio, não sei fazer essa conta. Se você não sabe fazer essa conta, você vai ter que usar algum artifício matemático. O que eu te sugiro? Que você pegue 1.785, multiplica por 100, e aí vai dar, coloca 2 zeros, porque aí quando você for dividir aqui, o que você tem? Você tem que multiplicar por 100 também. Então daria dividido por 21. Tudo bem? Então vamos lá. Dá para dividir 1 por 21? Não. 17 por 21? Não. E o 178? Ó, 178 eu já acho que dá. 178 daria o quê? Daria uns 8? Vamos tentar? 8. 8 vezes 21 dá 21, 42, 84, 168. Subtraindo isso aqui, sobra-me 10. Desço o quê, gente? Desço o 5. 105 dá para dividir por 21? Sim. 105 dividido por 21 dá 5. Muito bem. Aqui dá 105 aqui. Zerou. Sobrou 2 zero, acrescento 2 zero. Então, o valor aplicado é R$ 8.500. Então, a resposta aqui, o valor do capital investido, ele investiu R$ 8.500 por um tempo de 7 meses a uma taxa de 3%, o que gerou R$ 1.785 após esses 7 meses. Tá ok? Pessoal, essa é a nossa tabelinha de imagem. Queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula.